Olá, tudo bem? Queridos, nós vamos começar esta situação de aprendizagem número 5, com alguns recados importantes. Primeiro, espero que vocês tenham feito as 4 situações de aprendizagem anteriores. Lembrem-se que 2 foram enviadas por meio dos grupos de WhatsApp e 3 foram postados no Escolariza. É importante não deixar acumular esta matéria. Caso contrário, vocês não dão conta de respondê-las. Esta situação de aprendizagem, ela é a número 5 e ela fala sobre o segundo reinado, parte 2. Isso porque a parte 1 nós estudamos na situação de aprendizagem anterior. Estou gravando essa videoaula com o objetivo de ajudá-los a entender o ponto e também a fazer as atividades. É importante que você, ao usar o celular, procure virá-lo na horizontal para que seja mais fácil a visualização da aula e do conteúdo que está sendo trabalhado. Eu vou compartilhar a tela nesse momento, para que vocês possam acompanhar à medida que eu vou explicando. Pois bem, situação de aprendizagem número 5, segundo reinado, parte 2. Você se lembra dos principais períodos que nós já estudamos na história do Brasil? Eles são didaticamente divididos para facilitar a nossa compreensão. Eu quero relembrar aqui nesta aula quais foram estes períodos e, basicamente, as suas principais características. O primeiro período é chamado de período colonial. Esse período colonial ele vai de 1500 até 1822. Ou seja, da posse do Brasil até a sua independência. Qual a característica principal desse período? O Brasil, nesse período, foi colônia de Portugal, e Portugal foi a nossa metrópole. E nós estávamos politicamente e economicamente ligados à nossa metrópole. Nesse período, através do Pacto Colonial, nós éramos obrigados a produzir e exportar numa relação de exclusividade tão somente para a nossa metrópole, que era Portugal. E também estávamos obrigados a comprar produtos manufaturados tão somente da nossa metrópole, que era Portugal. Qual a desvantagem? As matérias-primas custam sempre bem menos que os produtos manufaturados. Portanto, havia um desequilíbrio na nossa balança comercial. Nós gastávamos mais comprando do que ganhávamos vendendo. O segundo período na história brasileira vai de 1822 a 1831, portanto, da independência do Brasil até a abdicação de Dom Pedro I. Este período é chamado de Primeiro Reinado. E foi nesse período que ocorreu a consolidação da independência do Brasil, o reconhecimento do Brasil independente por parte de outros países, o estabelecimento de relações comerciais do Brasil com outros países. O terceiro período da história brasileira vai de 1831 a 1840. 1831, abdicação de Dom Pedro I, 1840. Até 1840, o período regencial. Esse período, portanto, é chamado de período regencial. Quais as principais características desse período? Foi no período regencial que líderes políticos governaram o Brasil enquanto Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, era menor de idade. Quando Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, ele tinha apenas 5 anos de idade. Portanto, segundo a Constituição, ele não podia assumir como imperador do Brasil. É preciso que ele esperasse completar a maioridade. Nesse período, entre os 5 anos, até que se chegasse o momento de Dom Pedro assumir o trono, governaram o país regentes. Eram pessoas escolhidas para governar o Brasil durante a menoridade de Dom Pedro. E o quarto período era o período que foi chamado de Segundo Reinado. Esse período começa em 1840 e termina em 1889. Começa em 1840 com o chamado golpe da maioridade,
e termina em 1889 com a proclamação da República no país. Já estudamos o que foi o golpe da maioridade. Hoje nós vamos estudar nessa situação de aprendizagem o final do segundo reinado. E o que provocou o final do segundo reinado? O que provocou o final do segundo reinado foi a queda de alguns pilares importantíssimos que davam sustentação à monarquia. O primeiro pilar foi referente à situação militar, ou o pilar militar. Vamos entender melhor este pilar estudando a Guerra do Paraguai. Eu não sei se mentalmente vocês conseguem imaginar onde se situa o Paraguai. Eu vou tentar interromper esta tela e colocar uma outra para que vocês possam localizá-lo geograficamente. O Paraguai, segundo este recurso aqui do Google Earth, ele está situado exatamente aqui. Ele faz fronteira, portanto, com o Brasil. E esse é um recurso interessante para vocês usarem, né, chamado Google Earth. Ele mostra a localização espacial do Paraguai e suas divisas. O Paraguai faz divisa com a Bolívia, ele faz divisa com o Uruguai e faz divisa também com a Argentina. Voltarei à nossa outra tela para que nós possamos continuar a nossa aula. Pois bem, o que foi a Guerra do Paraguai? Observe que desde a sua independência, o Paraguai tinha um projeto político diferente dos demais países latino-americanos. Há, inclusive, uma pergunta aqui mais tarde que vai exigir exatamente esse conhecimento de vocês. Qual o diferencial do Paraguai em relação ao seu projeto de construir um país diferente? A resposta a essa pergunta, ela começa neste parágrafo. Desde a sua independência, o Paraguai realizou uma trajetória diferente dos demais países latino-americanos. E que trajetória era esta? Era uma trajetória de atender aos interesses da população local e não aos interesses de outros países. Para você comparar, o Brasil, quando se tornou independente de Portugal, ele acabou se tornando dependente economicamente de outros países. Por quê? Porque ele acabou dando taxas diferenciadas para a importação de produtos de outros países e produtos de outros países entraram no Brasil e nós não conseguimos competir com estes países e com seus produtos. A preocupação do Paraguai foi diferente, foi atender aos interesses da população. Segundo, foi tornar o Paraguai, de fato, um país independente. Terceiro, foi distribuir terras aos camponeses, ou seja, ele pretendia que todos tivessem a sua porção de terra para plantar, para cultivar, para colher, para consumir internamente, até mesmo vender. Uma quarta característica, o Paraguai ele passou a combater as oligarquias parasitárias. Lembrando que a oligarquia é o governo de um só partido ou de uma só família. O Paraguai procurou construir escolas. Para vocês terem uma ideia, em 1865, o Paraguai tinha 95% da sua população alfabetizada. Um índice totalmente diferente do Brasil no mesmo período. E projeto também paraguaio, teve por objetivo ensinar todo o povo a ler. Então, quando eu pergunto por que o projeto de político, econômico, social do Paraguai era diferente, por quê? Porque desde o começo eles procuraram atender aos interesses da população, tornar o país independente, distribuir terra aos camponeses, combater as oligarquias parasitárias, construir escolas e ensinar o povo a ler. O que é o Paraguai hoje não é nenhuma sombra do que era o Paraguai antes da Guerra do Paraguai. Esse projeto de emancipação política do Paraguai,
bem como seu desenvolvimento industrial, é importante pensar que, neste período, o Paraguai já possuía algumas indústrias de manufatura, ou seja, era um país que começava a se projetar no cenário internacional como um país produtor de produtos manufaturados através de suas indústrias e também como um país que fornecia produtos manufaturados para outros países. Esse projeto de emancipação política de Portugal, de emancipação econômica, de emancipação social, ele desagradou, adivinhe quem? A Inglaterra. Você se lembra que a Inglaterra tirou proveito do Brasil quando o Brasil se tornou independente? Exigiu, para reconhecer a nossa independência, que as taxas alfandegárias para a entrada dos seus produtos aqui fossem baixíssimas. Ela deu um jeitinho de dominar economicamente o Brasil ao aceitar a sua independência de Portugal. Pois bem, esta independência, esta autonomia do Paraguai, ela desagradava profundamente a Inglaterra. Por quê? Porque ela queria manter os países latino-americanos como simples fornecedores de matérias-primas e consumidores dos seus produtos industrializados. Sendo assim, ela financiou, observem bem, ela financiou o Brasil, financiou a Argentina e o Uruguai para que estes fizessem guerra contra o Paraguai. Mas você pode estar perguntando, por que o Paraguai entrou nessa? Porque o Paraguai aceitou essa guerra. Bom, porque conforme vocês viram lá no mapa, o Paraguai não tem acesso ao mar. É um país que não tem saída para o mar, a não ser pelo estuário do Prata, ou seja, a não ser navegando por um rio, até chegar às águas do Pacífico. E ele, temendo que esta sua saída para o mar fosse bloqueada, tanto pela Argentina quanto pelo Brasil, ele invadiu as terras da Argentina, invadiu terras do Brasil e de Portugal. Muito bem, estes países, Brasil, Argentina e Uruguai, estimulados pela Inglaterra e reagindo à invasão de suas terras, declararam guerra contra o Paraguai. E a guerra foi terrível, terrível. Mais terrível para os paraguaios do que para os próprios brasileiros. 100 mil combatentes brasileiros morreram. Para vocês terem uma ideia, o Brasil teve dificuldade de achar pessoas que pudessem ser recrutadas e ir à guerra. Um contingente que ele encontrou disposto a ir à guerra foram os escravos. Estes lutaram na guerra do Paraguai em pé de igualdade, inclusive com outros escravos, outros soldados que não eram escravos, outros soldados brancos. E essa, nós vamos ver mais tarde, posteriormente, foi uma causa da abolição da escravatura. Se para o Brasil custou a vida de 100 mil combatentes, para o Paraguai custou a vida de 600 mil combatentes. Afirmam os historiadores que no final da guerra já não existiam homens adultos no Paraguai, apenas crianças disfarçadas de homens que estavam nas trincheiras lutando contra os soldados. Mas houve consequências também para o Brasil. E quais foram essas consequências para o Brasil? Primeiro, uma guerra sai caro. A economia ficou fortemente abalada em virtude dos prejuízos da guerra e em virtude dos empréstimos que ele fez da Inglaterra para custear a guerra. E um outro ponto muito importante, o exército brasileiro, que conseguiu a vitória contra o Paraguai, ele passou a ter um papel político de destaque. Ele passou a assumir posições contrárias, observem bem, à sociedade escravista, contrárias à monarquia e simpáticas às causas republicanas. Por um lado, as Forças Armadas defenderam o Brasil na Guerra do Paraguai e conseguiram a vitória para o Brasil na Guerra do Paraguai. Elas adquiriram um poder, um status e uma força que elas não imaginavam ter antes. Observe que eles passaram a ser contrários à sociedade escravista, porque, lembram-se, escravos foram recrutados e lutaram na guerra. E a guerra, ela iguala a todas as pessoas sob a mesma punição. Quando terminou a guerra, quando estes escravos voltaram para o Brasil, muitos dos seus ex-senhores queriam reescravizá-los. E o exército não permitiu que isso acontecesse.
muito menos se dispôs a capturar escravos que porventura fugiam dos seus senhores. Observe que este é um importante pilar para a queda da monarquia no Brasil, o pilar militar, que está envolvido com a Guerra do Paraguai. O segundo pilar é a abolição da escravatura. Bom, você sabe que o Brasil teve escravos desde a sua colonização até 1888. Primeiramente, os escravos eram os indígenas, que eram recrutados pelos portugueses, pegos à força pelos portugueses para trabalhar para eles. Alguns, mediante a prática do escambo, se vocês não se lembram que é escambo, deem uma pesquisada. Outros simplesmente porque eram apresados mesmo e obrigados a trabalhar. Muito bem. A Inglaterra, mais uma vez a Inglaterra, que já havia passado por um processo de revolução industrial, ela desejava a abolição da escravatura. E você pode pensar, poxa, mas a Inglaterra era uma nação humanitária, ela desejava a abolição da escravatura. Podemos pensar isso até entender quais eram os motivos. E quais eram os motivos pelos quais eles desejavam a abolição da escravatura. As suas indústrias necessitavam ampliar os mercados consumidores e sem salário os escravos não seriam consumidores dos seus produtos. Observe que a abolição proposta pelos ingleses, estimulada pelos ingleses, nada mais era do que um motivo para criar mais uma classe consumidora, a classe dos escravos, que, libertos, poderiam arranjar um trabalho, ter um salário e comprar os seus produtos. Uma segunda coisa é que os fazendeiros eles gastavam uma enorme soma de dinheiro para manter a escravidão. Se o comércio de escravos fosse proibido, em pouco tempo, a abolição da escravatura aconteceria. E este dinheiro ele seria liberado para os produtos industrializados ingleses. Ou seja, os fazendeiros passariam também a ser consumidores dos produtos ingleses. E algumas leis, elas estimuladas pela Inglaterra e até mesmo por causa da pressão inglesa, elas passaram a coibir. O que é coibir? A diminuir, a dificultar o tráfico de escravos no Brasil. Essa lei não é brasileira, é a lei Beale-Alberden. Essa lei ela era uma lei inglesa que proibia o tráfico de escravos no mundo. Olha, que interessante. A Inglaterra, a grande potência naval do mundo, ela se dava o direito de vigiar todos os oceanos e todos os portos do mundo e prender os navios negreiros, os navios escravocratas, confiscar estes navios, confiscar estes escravos e devolvê-los à sua pátria e julgar os traficantes de escravos na Inglaterra. Alguém pode pensar, nossa, mas é uma lei imperialista que defende a intromissão da Inglaterra, ou defendia a intromissão da Inglaterra em todos os países. De fato, era uma lei que tinha essa abrangência, que tinha este escopo, que tinha esse poder. O Brasil, em virtude da lei Beale-Alberden, publicou uma lei bem parecida. A lei Eusébio de Queiroz, 1850, que proibia o tráfico negreiro no país. Por quê? Porque as pessoas poderiam pegar escravos de uma região e levar para outra. Então, a Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro no país. Depois, a Lei Ventre Livre, de 1871, que afirmava que todas as crianças, filhos de escravos, nascidos a partir dessa data, eram crianças livres. Há aqui uma contradição. As crianças eram livres, mas os seus pais não. Quem iria sustentá-los? Como estas crianças conseguiriam sobreviver? Naturalmente, elas continuariam vivendo na casa dos seus senhores. Não eram escravas mais, tinham o status de livres, mas de livres eles quase que não tinham nenhum privilégio. Como livres, eles não tinham quase nenhum privilégio.
E a lei dos sexagenários, essa lei foi considerada uma piada. Por quê? Porque dificilmente o escravo chegava aos 60 anos. Então, estas leis, tanto a Eusébio de Queiroz, quanto a lei do ventre livre, quanto a lei dos sexagenários, teve pouco efeito no Brasil. Porque eram leis, e talvez tenha surgido daí uma expressão muito interessante, eram leis para inglês ver. Na verdade, não eram leis que tinham efeitos transformadores para os escravos. Muito bem, a lei dos sexagenários, me desculpem, corrigindo, ela previa a libertação a partir dos 65 anos. Finalmente, a Lei Áurea, 1888, que abolia a escravidão. Essa lei, sim, ela acabava com a escravidão no país. Muito embora não estabelecesse claramente como os ex-escravos sobreviveriam depois. Houve gente que não gostou da abolição da escravatura? Houve. Principalmente os grandes fazendeiros do Vale do Paraíba, da Baixada Fluminense. Eles se sentiram traídos com a abolição. Por quê? Porque era a mão de obra que eles empregavam na sua lavoura. E eles esperavam que o governo, ao abolir a escravidão, eles lhes dessem alguma indenização. Muito bem. Vocês perceberam que a monarquia já havia perdido o apoio do exército. Com esta atitude, ela perde apoio também de grande parte dos oligarcas agrários, né, especialmente dessas regiões, porque ao abolir a escravidão, ela afetou a vida e a economia destes escravocratas, destes oligarcas. Há um diálogo muito interessante. Afirma-se que um dos ministros, a princesa Isabel disse a um dos seus ministros: "Vistes, acabei com a escravidão." E o ministro respondeu: "Mas perdestes o reino." E, de fato, isso aconteceu. O terceiro pilar é a questão religiosa. Vocês se lembram que a Igreja Católica, desde a proclamação da independência do Brasil, e até mesmo antes do período colonial, ela era a religião oficial do país. Mas era uma instituição que estava submetida ao Estado. Ou seja, nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil se não houvesse a concordância do imperador. O que aconteceu em 1872? Dom Vidal e Dom Macedo, bispos de Olinda e de Belém, eles resolveram seguir as ordens do Papa. E quais eram as ordens do Papa? As ordens eram de que nenhum bispo ou nenhum clérigo ele poderia participar da maçonaria. Então, todas as irmandades religiosas que tivessem maçons deveriam excluir estes maçons do seu meio ou recomendar que eles deixassem de ser maçons sob o risco de serem punidos pelo Papa, né? Ou por aqueles que cumpriam as ordens do Papa, no caso, os bispos aqui no Brasil. Bom, dizem que Dom Pedro era maçom, né? E que ele resolveu intervir na questão, solicitando que os bispos suspendessem as punições. Em relação a ser ou não maçom, os historiadores questionam se de fato ele era, ou se por ser alguém de importância na história do país, ele foi colocado como membro emérito nestas lojas maçônicas. Muito bem. O imperador ele recomenda que os bispos não atendam à ordem do Papa e suspendam as punições às irmandades religiosas. Os bispos se recusam a obedecer ao imperador. E o que acontece? O imperador faz a sua palavra cumprir. Ele os condena a 4 anos de prisão. Imaginem 2 bispos sendo condenados a 4 anos de prisão em tempo que a Igreja Católica era a religião oficial do país. Em 1875, ele concedeu o perdão imperial a estes bispos e eles foram colocados em liberdade. Mas observem, a monarquia também perdeu a simpatia da Igreja. Então, neste período que nós estamos estudando, caíram os 3 pilares. O pilar militar, o pilar aristocrático, o pilar escravocrata e o pilar religioso. Não restava mais nada à monarquia senão a cair. Segundo os historiadores, já estava madura o suficiente.
O que ocorreu então? Veio a proclamação da República. Percebendo a oposição da sociedade, Dom Pedro I apresentou ao Congresso um programa de mudanças. Ele tentava preservar a monarquia. E olha, tinha até alguns itens interessantes. Ele queria dar liberdade à fé religiosa, portanto, queria tornar outras religiões aceitáveis e viáveis no país. Queria a liberdade de ensino e o seu aperfeiçoamento. Queria a liberdade das províncias, que vieram a ser os estados depois. Queria que os deputados tivessem mandatos temporários. Né? No entanto, as medidas chegaram tarde demais. Ele já havia perdido o apoio de muita gente e não tinha sustentação mais no império. Em 15 de novembro, portanto, guardem essa data, ela é maravilhosa, é a data mais bonita que existe no calendário. Não é porque a data tão somente da proclamação da República, porque a data também do meu aniversário. Em 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando das tropas revoltadas e ocupou o quartel do Rio de Janeiro. E Dom Pedro foi convidado a se retirar do país juntamente com a sua família. Estava proclamada a República no Brasil. 15 de novembro de 1889. Vale dizer que existe semelhança não somente na data, no dia e no mês. Eu nasci, obviamente, depois, bem depois, muito tempo depois, em 1889. Vamos rapidamente passar algumas questões. Alguns alunos, durante a semana, procuraram, disseram que estavam tendo dificuldades para entender a relação do texto com a questão. Bom, qual o diferencial do Paraguai em relação ao seu projeto de construir um Estado independente? Se você observar este ponto aqui, tá? De modo especial, este parágrafo aqui, você vai perceber quais eram os diferenciais do Paraguai em relação ao estabelecimento de um país independente. Né? Porque o projeto de emancipação político paraguaio desagradava a Inglaterra, também o texto responde mostrando especialmente a questão da concorrência, mas explorem lá mais detalhadamente. Qual a ação do Paraguai que desencadeou a guerra? Observe que o Paraguai temia que a bacia, o estuário do Prata fosse fechado e que a sua saída para o mar fosse interrompida. Então, ele tomou algumas ações. Tentem localizar essas ações no texto. Proporcionalmente, a guerra foi mais nociva a quem? Não, basta ver quem teve maiores perdas, não só humanas, como perdas econômicas e sociais. Para o Brasil, houve consequências da guerra? Sim, humanas e sociais também. Vocês conseguem localizar isso facilmente no texto. Bem, a escravidão contrariava os interesses dos ingleses, por quê? Era só uma questão humanitária ou tinha outras coisas por debaixo do pano? Também descobrem dentro do texto. As grandes incoerências da lei do ventre livre e dos sexagenários nós pontuamos na nossa explicação. Né? Porque a abolição da escravidão levou a monarquia a perder o apoio dos fazendeiros. Nós também mostramos que eles não ficaram nem um pouco satisfeitos, e com razão, com a abolição da escravatura. Né? Eles tinham lá suas razões para isso. O texto vai lhes informar claramente. E outras questões mais, com menos rigor de dificuldade, que vocês poderão localizar facilmente neste texto. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado. Quero deixar um abraço para todos. O meu estímulo a que continuem realizando as atividades. Meu estímulo para que continue se esforçando, que continue fazendo a diferença, que exerçam algo chamado de autonomia, aquela capacidade de estudar aquilo que está sendo proposto, aquela capacidade de ir além, aquela capacidade de buscar outras leituras, buscar outras videoaulas, capacidade de se colocar por inteiro naquilo que estão fazendo.